Olá, seja muito bem-vindo a mais um Conexão AMM, o nosso podcast que destaca assuntos técnicos, assuntos institucionais e principalmente assuntos que fazem parte do cotidiano da gestão municipal, da realidade municipalista e da realidade, claro, das pessoas. Esse é o mês de abril e o mês de abril agora tem uma cor, né? Nos últimos anos veio uma cor diferente. É o Abril Azul, que é sobre a conscientização sobre o autismo, sobre o espectro autista. A gente vai conversar sobre esse assunto e falar um pouco do desafio para gestores de saúde, gestores da educação, no que diz respeito principalmente a uma palavrinha chamada inclusão, que faz toda a diferença. Quem está aqui comigo e vai conversar com a gente esse papo super importante é a doutora Vanessa. Ela é psicóloga, neuropsicóloga, ela que tem um trabalho bastante voltado para esse trabalho. Doutora, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Conexão AMM. Muito obrigada, Fabiano, muito obrigada, boa tarde. Que eu possa contribuir um pouco, né, esse mês tão importante, marcado pela conscientização desse público que tanto precisa do nosso olhar, do nosso acolhimento, da nossa compreensão. E como é que é a análise que a senhora faz em relação a esse tema hoje na saúde pública, na educação pública? O que significa o transtorno do espectro autista? Ele, lá na década de 40, ele foi incluso no Manual de Saúde Mental, e a partir daí a gente pôde, né, trazer esse diagnóstico e as possibilidades que a gente tem de tratamento diante dele. É um diagnóstico, é um transtorno, na verdade, do neurodesenvolvimento, né? Esse transtorno, ele é acometido por uma deficiência neurológica, e, enfim, ele traz dentro desses critérios essenciais do Manual de Saúde 3 fatores importantíssimos que a gente precisa observar, né? Desde as crianças até os adultos, que é a dificuldade na comunicação, essa interação social dificultosa ali na reciprocidade, na compreensão de pistas sociais. Essas habilidades, elas são bem comprometidas, né? Socialmente falando, as interações sociais são bem comprometidas. Além disso, o outro critério muito importante é o comportamento, porque são comportamentos que trazem com ele um aspecto restritivo, a gente chama de comportamentos restritos e repetitivos, né? Que são interesses muito específicos, hiperfocos. A gente consegue observar muito isso, né? No dia a dia, assim, nesse público. E são pessoas que, além, né, desse comprometimento, eles precisam ter um terceiro critério seria ter esse comprometimento desde a primeira infância. Então, é bem importante fazer essa análise, essa investigação aprofundada, né? Por isso que a gente sempre indica um profissional especializado. Qual que é o conceito que as pessoas têm realmente equivocado no que diz respeito ao transtorno de espectro autista? Muitas vezes eles são diagnosticados erroneamente, ou trazendo só, né, um diagnóstico ali de ansiedade ou de depressão, e o diagnóstico base, né, primário, que é o TEA, muitas vezes ele não é visto justamente por essas particularidades. É um olhar muito sensível dos profissionais para chegar a esse diagnóstico, principalmente quando é um caso leve. A gente está falando de uma criança a cada 36 tem o espectro, né? Tem o TEA. Uhum. Então, a gente está falando de um número expressivo, mundialmente, aí, de 1 a 2% da nossa população. É algo que nos chama, né, cotidianamente. Claro que eu trabalho com essa demanda, então eu vejo a necessidade diariamente. Mas o quanto essas famílias precisam de orientação, de programas individualizados, porque o TEA, ele é muito específico, em cada criança ou em cada pessoa, ele se manifesta de maneiras diferentes. E a gente precisa dessas adaptações muito bem realizadas, né, e asseguradas dentro de uma legislação, de um acompanhamento, né? Então, hoje, na minha opinião, a gente precisa de intervenção intencional, precisa de uma intenção realmente profícua, analisada a cada caso, para que eu gere um resultado melhor e uma compreensão dessa família, que é a rede de suporte dessa pessoa, né? Ela precisa ser bem orientada, além de acolhimento e amor, que a gente precisa ter bastante aí para fazer dar certo. Perfeito. Ouvimos a doutora Vanessa Reis, que é
especialista, importante para a gente falar desse Abril Azul, onde a gente volta as nossas atenções para a questão do entendimento, do conhecimento, da informação sobre o autismo. Ela é psicóloga, neuropsicóloga. Doutora, eu quero agradecer a sua participação aqui no nosso podcast e já fazer um gostinho aqui para a turma que vai acompanhar o nosso 39º Congresso Mineiro de Municípios, que terá uma palestra sua sobre o tema. Qual que será essa palestra? Vai ser sobre de neurodivergência, focado na ação prática do nosso dia a dia mesmo. Assim. Então, vai ser bem ampla, vai trazer muito sobre o autismo, mas muito sobre as nossas ações no dia a dia. Ok, depende da gente, né? Depende de todo mundo. Depende da gente. E a gente tem esse papel fundamental. Doutora, mais uma vez, muito obrigado. Eu quero agradecer demais a você que esteve aqui com a gente, acompanhando esse podcast especial. Já fica a dica, viu, para essa palestra. Muitos eventos vão acontecer, muitas palestras, muito conhecimento está sendo programado para o 39º Congresso Mineiro de Municípios. E, claro, a gente vai trazendo aqui, fazendo uma prévia legal, como foi essa com a doutora Vanessa. A gente volta numa próxima edição. Valeu! Grupo Projeta, a maior empresa de projetos do Brasil.